A palavra de Deus, em Gênesis 49, 22. Você que pode escrever o versículo, faça isso para nos ajudar na transmissão. Então vamos lá. Gênesis 49, 22. Gênesis 49, 22 diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Vou ler novamente. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Nós vamos ver que essa é a bênção que Jacó está dando, né? Jacó está abençoando os seus filhos, tá? Então nós vamos falar de José. Jacó, pai de José, tá? Jacó, pai de José, está abençoando os filhos. Gênesis 49, 22. Jacó, quando ele vai abençoar os filhos, ele tinha 147 anos. Tá? Quando ele completou 147 anos, ele começa a abençoar os filhos. Ele começa, né? E era o último ato que ele faria da vida dele. Ele estava chegando ao final da vida dele. E então ele abençoa os seus filhos com palavras proféticas. Aprenda algo. A palavra tem poder. Aquilo que você fala tem poder. Então, Jacó, sabendo disso, agora vai abençoar os seus filhos. Vai declarar palavras proféticas. E antes de nós falarmos da bênção de José, eu pergunto, o que você está falando para os teus filhos? Quais são as palavras que você declara sobre os teus filhos? Quais as palavras que saem da tua boca para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu esposo? Lembre-se que na palavra tem poder. A tua palavra tem poder. Então comece a declarar palavras proféticas. Aqui ele está declarando, Jacó está declarando para os filhos. Então ele dá uma tríplice bênção para Jacó, para José. Ele fala 3 bênçãos sobre a vida de José. E 3 bênçãos que são muito importantes para a vida dele, também são importantes para a nossa vida. Tá? Essas bênçãos que Jacó está declarando, entenda, nós somos feitos filhos, sacerdotes, enxertados nas promessas desta geração, de Jacó, José, Abraão, né, Isaac. Nós somos enxertados nessas promessas. Então presta muita atenção no que Jacó diz nesse texto. Jacó, ele diz assim, então, José é um ramo frutífero junto à fonte. Tá? Se você puder marcar aí, Gênesis 49, 22. Tá? Gênesis 49, 22. Então ele dá ele fala assim, ó, o primeiro, né, a primeira bênção dessas 3 bênçãos que ele dá nesta frase, a primeira bênção que ele dá é José é um ramo frutífero. Então ele começa a dizer, olha, José não é um galho seco. José é um ramo frutífero. Todo lugar onde José está, a bênção. Todo lugar onde José estiver, ele seria sempre uma bênção. Um ramo frutífero. Quando nós começamos a ler, e se você conhece a história de José, José teve sonhos, teve alguns sonhos, e este sonho gerou inveja nos irmãos. Por uma má interpretação de um sonho, houve inveja dos irmãos. Os irmãos invejaram José. Eles começaram a sentir inveja de José,
Porque José tinha um sonho. Então os irmãos tramaram, decidiram matar ele. Os irmãos decidiram matar José e falaram: nós vamos matar ele. Pegaram José. José tinha uma túnica colorida, uma mais bonita que a de todos. Eles, por inveja, ciúmes, levam o irmão e pensam em matar. E chega um momento que eles falam: não, vamos matar ele. E eles tomaram essa decisão. Mas um dos irmãos fala: não, não vamos matar, eu vou tentar correr um pouquinho com a história para você entender. E nós chegamos à conclusão que eu quero que você aprenda hoje. Ele pega, os irmãos decidem, um fala assim: ah, melhor não matar, não vamos ficar com sangue dentro da nossa mão, não vamos matar. E eles apenas colocam ou jogam ele num poço. E quando eles colocam no poço, ainda fica aquela discussão. Aí alguém teve a ideia de vendê-lo como escravo para que não tenha que matar. E para o pai, eles pegaram a túnica de José, rasgaram, pegaram sangue, sujaram de sangue de animal e falaram para o pai que José havia morrido. Enfim, José é vendido como escravo. E como escravo ele vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele começa a trabalhar como escravo. Mas com o decorrer do tempo, ele começa a administrar a casa de Potifar. José começa a ser uma bênção, mesmo sendo vendido como escravo. Aonde José estava, ele começa a ser uma bênção. Ele começa a abençoar, porque José é um ramo frutífero. Aonde ele estava, mas a situação era de escravidão. José era escravo, sim. José era escravo, mas José tinha a bênção de Deus sobre a vida dele. José era um ramo frutífero e começa a dar frutos na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele começa a ser uma bênção. E eu quero dizer para você, você tem que ser uma bênção onde você estiver. No teu trabalho, você tem que ser uma bênção. Para os teus amigos, você tem que ser uma bênção. Na tua escola, você tem que ser uma bênção. Aonde você estiver, as pessoas têm que ser abençoadas. Você tem que ser uma bênção, fazer tudo correto. Aprenda a fazer tudo correto. Aquilo que é correto é o que o cristão deve fazer. O que diz a palavra de Deus. Então, você precisa ser uma bênção onde você estiver. Aonde você estiver, seja uma bênção. Não importa as circunstâncias, a situação. Então ele era escravo, mas começa a abençoar. E por ele abençoar as pessoas, por ele abençoar aonde estava, então ele começa a crescer e ele se torna o administrador daquela casa. Quando Potifar não estava e saía para as guerras, ele cuidava da casa. Ele administrava, ele estava cuidando das coisas. Ok? Se você está entendendo, diga glória a Deus aí, tá? Marca aí para mim, escreve glória a Deus se você está entendendo. Mas José, na casa de Potifar, foi uma benção. Mas ele teve um outro problema. A esposa de Potifar tenta ter relação com ele, enquanto o marido havia saído, e ela tenta seduzi-lo, falando: olha, meu esposo não está aqui, como você toma conta de todas as coisas, então eu preciso de alguém cuidando de mim. E quis que ele tivesse relação com ela. Mas ele fugiu. Naquele momento em que houve uma tentação, ele fugiu. Ele não ficou brincando, ele não ficou vendo se até onde ele aguentava, simplesmente ele correu. Ele pula a janela e ela o acusa de tentativa de estupro. E por isso ele é preso. Agora, nesse momento, ele vai preso. Só que na prisão,
mesmo preso, sem cometer crime algum. José era um ramo frutífero. Para quem entrou agora, nós estamos falando de Gênesis 49, versículo 22, tá? Sobre a bênção de Jacó para José, a tríplice bênção. Jacó, ou melhor, José vai preso e ele continua sendo um ramo frutífero. Ele era um sonhador. E quando ele chega na prisão, ele era tão abençoado que as pessoas começaram a sonhar. Talvez pessoas que não sonhavam mais estavam já até desistindo da vida. O copeiro e o padeiro estavam sabendo que nunca iriam sair de lá. Poderiam morrer lá, esquecidos. Mas quando José, um ramo frutífero, chega na prisão, o copeiro e o padeiro voltam a sonhar. E eles tiveram sonhos. E antes de eu falar, né, sobre um pouco ainda, continuar, eu quero dizer para você, seja um ramo frutífero, que aonde você chegar, as pessoas sintam o Espírito Santo, sintam vida chegando, sintam esperança chegando, sintam a glória de Deus chegando naquele lugar. Traga vida para aqueles que estão desanimados, estão mortos, para aqueles que os sonhos morreram. Traga vida, traga esperança. Você tem que ser o portador da esperança, você tem que ser portador de vida. José quando chega, ele começa a se tornar um homem que começa a trazer a esperança de volta, sonhos de volta. Porque aonde você chega, onde a luz chega, ela ilumina, ela espanta a escuridão. Aonde você chegar, haverá bênção, haverá milagres, haverá restauração, porque a glória do Senhor está sobre a tua vida. O poder do Senhor está sobre a tua vida. Então, quando você chegar, a glória do Senhor começa a se manifestar. A glória de Deus se manifesta. Nós vamos ver, então, ele chega e lá na prisão, ele é uma bênção. Mas também, e depois ele interpreta esses sonhos. Ele traz esperança para aqueles homens. Ele faz um pedido e chega até o rei. E aí, lá no palácio, José também foi um ramo frutífero. No palácio, ele foi um ramo frutífero. Como escravo, ramo frutífero. Na prisão, ramo frutífero. No palácio, ramo frutífero. Em qualquer lugar que ele estava, José sempre foi um ramo frutífero. Não importava as circunstâncias, as adversidades, as acusações, as provas que ele estava passando, José sempre foi um ramo frutífero. Seu coração sempre foi um campo fértil, um terreno fértil. Sempre produziu bênçãos. E o teu coração tem que ser também um terreno fértil. Não seja uma terra estéril, uma pessoa estéril para as bênçãos de Deus. Você tem que frutificar. Decida hoje ser um ramo frutífero. Decida hoje frutificar. Decida hoje trazer transformação. E aonde você estiver, não importa se é na escola, na casa, numa festa, num almoço, não importa onde você estiver, seja um ramo frutífero. Que as pessoas possam olhar para você e ver frutos. Então a primeira, ele diz assim, José é um ramo frutífero. E ele diz assim, ramo frutífero junto à fonte. Presta atenção. A segunda coisa é, José é um ramo frutífero junto à fonte. Quem é a fonte? Eu pergunto para você, de quem é
a fonte que está dizendo? Quem é essa fonte? Escreve aí. Quem é a fonte aonde José estava ligado? Se você puder escrever, escreva por favor. Quem é a fonte? Se José é um ramo frutífero, não é um galho seco, é um ramo frutífero ligado a quem? A fonte, ela tem nome. Essa fonte tem um nome. Essa fonte, lá no Novo Testamento, você vai dizer assim, vai ver ela dizendo, olha, quem beber dessa água nunca mais terá sede. A fonte de água viva se chama Jesus. Jesus é a fonte. Jesus é a fonte. Então, vamos lá. José é um ramo frutífero. Dá frutos. Ramo frutífero junto à fonte. A fonte é Jesus, Deus. Ele é a fonte. Amém? Deus é a fonte de águas vivas, né? Quem conhece, quem se aproxima dessa fonte, não tem mais sede. Quem está ligado à fonte, quem está ligado a esta fonte, não vai secar, porque esta fonte é fonte de águas vivas, e o próprio Jesus diz, aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Quem está ligado na fonte é abençoado. Quem está ligado na fonte pode desfrutar, né, de muitas coisas de Deus. Mas como eu me ligo à fonte? Porque José era honrado publicamente. Porque ele tinha um segredo. Ele tinha comunhão com Deus no secreto. Presta atenção. José era honrado publicamente. Porque José, presta atenção, José era honrado publicamente porque José tinha comunhão no secreto. O que acontece hoje com as pessoas? Querem ser honradas publicamente, mas não ter comunhão no secreto. Se você quer ser honrado por Deus, aprenda a ter comunhão no secreto com Deus. Oração, vida com Deus. José, nós estamos dizendo, aqui está dizendo, ligado a esta fonte. José está junto à fonte. José tinha comunhão com Deus. José, ele estava ligado na fonte. José, dia a dia, falava com Deus. E é aí um ponto que eu quero entrar com você, parar um pouquinho a mensagem para que você preste atenção em algo. Esta pandemia que nós estamos vivendo, e infelizmente estamos passando um momento muito difícil, e o diabo está usando isso como estratégia. Não estou dizendo que o vírus foi algo que o diabo criou. Não tenho como dar uma certeza quem criou esse vírus, como aconteceu. Não vou entrar nesse assunto. Mas eu quero dizer para você, o diabo está usando desta pandemia, sabe para fazer o quê? Tirar pessoas da fonte. Presta atenção. O que está ligado à fonte? Ter comunhão com Deus. Quando você está ligado à fonte, você vai para a igreja. Você levanta a tua mão, adora ao Senhor, exalta Ele, tem o seu momento com Deus. Esse é o teu normal. Por isso você dá frutos. Você está na igreja, você está levantando as mãos, está adorando a Deus, está exaltando, porque quem está ligado na fonte dá frutos. José é um ramo frutífero junto à fonte, ligado na fonte, conectado na fonte. E o diabo, sabendo disso, o que ele tem feito com as pessoas? Tentado cortar a fonte.
essa conexão com a fonte. O diabo tem tentado, nesse tempo de pandemia, desconectar você da fonte. E sabe qual é o maior problema das pessoas? Que não percebe que está desconectando, porque o diabo ele vai cortando a raiz que está ligada na fonte. Então eu ia para a igreja, adorava a Deus, esse era o meu normal, adorar a Deus, levantar a mão, estar em comunhão com os irmãos, clamar ao Senhor, né? Ter o meu momento de oração, momento de ouvir a palavra. E aí o diabo começa a colocar no coração das pessoas, mas para quem ir na igreja? Fica em casa. E devagarzinho ele começa a tirar essa comunhão, porque para estar ligado na fonte tem que ter comunhão, vocês estão me entendendo? Todo mundo está me entendendo? Se você puder escrever aí, escreva isso, por favor. Para estar ligado na fonte, precisamos ter comunhão. Para estar ligado na fonte, precisamos ter comunhão. Ok? Você pode marcar isso para mim? Para estar ligado na fonte, precisamos ter comunhão. Tá? Lembrando que a fonte é Deus. Se a fonte é Deus, eu preciso ter comunhão com Deus. Então, o que acontece? Ele começa a tirar você disso. E você não vai percebendo que está desconectando. Porque quero dar um exemplo para você. Quando você corta o galho de uma árvore, ou corta mesmo a raiz de uma árvore, e você arranca aquela árvore, ela seca na hora. Você tirou, ela já seca? Não. Ela demora ainda um tempo para secar. Ela não seca no mesmo instante. Ela não seca quando arranquei a árvore, ela já secou. Não. Quando para a árvore secar, demora um tempo. Ainda num tempo as folhas ficam verdes e parece que está tudo bem. Parece que aquela árvore está tudo bem, mas ela já perdeu a raiz. E é isso que o diabo tem feito com as pessoas nesse tempo. Tem desconectado. Tem desconectado as pessoas. Tem desconectado da fonte. E as pessoas estão perdendo essa comunhão com Deus. Hoje estão perdendo a comunhão com o Pai. Não estão mais levantando as mãos para adorar. Não cantam mais louvores. Não oram mais. Não vão mais à igreja. Porque estão cortando. Então cuidado para que o diabo não desconecte você da fonte. Cuidado para o diabo não tirar você da fonte. Cuidado para o diabo não te afastar da fonte. E depois se é tarde demais. Ok? Se é tarde demais para voltar. Se é tarde demais, está seco demais. Porque quando está seca, né, um galho quando está seco, ele só serve para ser queimado. Um galho quando está seco só serve para ser queimado. Então não se desconecte da fonte. Preste muita atenção nisso nessa noite. Não se desconecte da fonte. Cuidado com o que o diabo está fazendo. Cuidado com o que está acontecendo nos dias de hoje. Não perca a comunhão. Não perca a comunhão com os seus irmãos. Não perca a comunhão com a igreja. Não perca a comunhão com a tua família. Por favor, não perca a comunhão com Deus. O diabo tem roubado a comunhão das pessoas. E quando ele começa a roubar a tua comunhão com Deus, e devagarzinho ele vai cortando, daqui a pouco você seca. E muitas pessoas estão esfriando espiritualmente. Vão continuar dizendo, mas eu sou cristão. Porque um dia eu fui ligado na fonte, mas estão secando. Pessoas estão secando espiritualmente. Porque o diabo está cortando a raiz. José era um ramo frutífero, porque estava ligado à fonte. Se você quer ser um ramo frutífero, esteja ligado à fonte. Não deixa que nada tire você da presença de Deus. Não deixe que nada te afaste de Deus. Não deixe que nada te separe da presença de Deus. Cuidado! Cuidado com as coisas que estão te tirando neste tempo da presença de Deus. Cuidado com aquilo que está cortando você, te afastando da presença de Deus, e você está achando que é normal. Que é normal ficar sem servir a Deus, normal sem adorar a Deus.
José foi bênção, como eu falei para vocês, na casa de Potifar. Por quê? Porque ele não perdeu a comunhão com Deus. Ele era escravo, mas ele tinha comunhão com Deus. Ele foi preso, ele tinha comunhão com Deus. Ele foi para o palácio, ele tinha comunhão com Deus. Nos tempos ruins ou nos tempos bons, José sempre teve comunhão com Deus. Sempre teve ligado à fonte. Ele nunca deixou as circunstâncias que estavam acontecendo na vida dele separar ele da fonte. José não deixou que as circunstâncias o separassem da fonte. Então não deixe que nada te separe da presença de Deus. Não deixe que nada te separe da glória de Deus. Não deixe que nada separe você da fonte. E terceiro, a terceira bênção. Então ele diz, José é um ramo frutífero junto à fonte, e ele diz, seus galhos se estendem sobre o muro. Irmãos, presta atenção o que Jacó estava abençoando. As palavras que ele estava declarando sobre o filho agora, sobre José. José é um ramo frutífero junto à fonte, e seus galhos se estendem sobre os muros. Isso quer dizer o quê? José, ele não apenas pensava nele, mas ele era um abençoador. As pessoas eram abençoadas, mesmo para quem estava longe, mesmo pessoas de outras tribos, de outras nações, José estava pronto para abençoar. José estava ligado à fonte, dava frutos, e não só para ele, mas para as outras pessoas. José era um ramo frutífero junto à fonte, e os seus ramos se estendiam sobre os muros. José abençoava outras pessoas. A palavra de Deus, né, mostra que José, Deus deu para ele força, sabedoria e poder, mas que não eram dele. Deus colocou nele força, sabedoria e poder. Deus deu a maior nação daquela época para ele governar. Um homem que não era egípcio, agora estava governando todo o Egito. Deus deu algo que ninguém esperava. Talvez, se ele pensasse numa lógica, não existiria, porque ele não era egípcio. Não tinha como governar o Egito sem o sangue egípcio, sem fazer parte daquela nação. E eu quero dizer para você, aquilo que os teus olhos não viram, nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. Deus tem preparado grandes coisas. Deus preparou coisas maravilhosas para você. Deus preparou coisas grandiosas. Talvez você não tenha ideia daquilo que Deus está preparando, mas para você receber, você precisa estar ligado à fonte. Tudo aconteceu na vida de José porque ele estava ligado à fonte. Ele nunca se desconectou da fonte. Por isso Deus pôde realizar. Tem pessoas que perdem as bênçãos de Deus porque estão se desconectando da fonte, estão deixando o diabo cortar a raiz. Se você quer viver o melhor de Deus para a tua vida, se você quer viver coisas grandes, coisas maiores ainda do que você viveu até hoje, eu te convido a estar conectado à fonte. Eu te convido a ter comunhão com Deus, a buscar mais de Deus, a se aproximar mais de Deus, a jejuar mais, a orar mais, a buscar mais. José foi bênção para o mundo todo naquela época. Não só para o Egito e não só pro povo dele ali, para os hebreus. José foi bênção para o mundo todo. E você pode ser bênção para esta cidade. Você pode ser uma bênção para esta cidade. Você pode ser a bênção
Aí aonde você está, no teu trabalho, na tua casa, na tua família, comece a deixar esses ramos passar entre os muros. Os teus vizinhos serão abençoados, os teus amigos serão abençoados, as pessoas que trabalham com você serão abençoados, os seus amigos da escola, da faculdade serão abençoados, porque você é um ramo frutífero ligado à fonte. Aprenda isso, entenda. Se você é um ramo frutífero, deixe os teus galhos atravessarem os muros. Deixe os teus galhos abençoar outras pessoas. José, e eu quero terminar com isso. José não apenas foi uma bênção para aquele momento. José inspirou gerações. Pessoas foram inspiradas através da vida de José. Através de como José governou o Egito, naquele tempo, se aprendeu e se inspira governadores, líderes de nações, empresários, a como governar. José ensinou como governar. E eu profetizo que você será inspiração para gerações seguintes, que você vai inspirar pessoas, que você vai inspirar pessoas a estar conectado a Deus. Você vai ser, as pessoas vão olhar para você e você vai ser a pessoa que eles vão se inspirar e falar: eu quero ser uma bênção como esta pessoa, como você. As pessoas vão se inspirar em você. Você vai deixar um legado quando você está conectado à fonte. Então, volto a repetir o versículo. José, Gênesis 49, 22. José é um ramo frutífero. Um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Eu quero dizer para você, não deixe que nada te desconecte. Você vai dar muitos frutos esse ano ainda. Eu creio nisso. Eu creio que você vai ser muito abençoado este ano ainda. O ano não acabou. Não desista não. Você será abençoado. Esteja conectado. Você será abençoado.